Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos reforçar dois assuntos muito importantes: a identificação de conjunções e advérbios em um texto e diferenciar o discurso direto de discurso indireto. Então, bora começar essa aventura do conhecimento! Oi, bonitos! Estava tão concentrada nessa montagem que nem notei a presença de vocês. Vocês já viram esses jogos em que a gente pode montar e decorar uma casa do nosso jeito? Eu estava aqui brincando de montar essa casa e pensei como isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Para que uma casa fique pronta e bem organizada, precisamos seguir uma sequência. Primeiro colocamos a base, depois as paredes e, por fim, a cobertura. Os textos funcionam da mesma forma, usando uma sequência de palavras conectadas que façam sentido para quem está lendo ou escutando. Além disso, o texto também precisa de detalhes para definir características, mostrar circunstâncias, entre outros. Se nós bagunçarmos a ordem das peças da casa ou esquecermos de colocar alguma parte, tudo fica confuso. No texto é a mesma coisa. Se não seguirmos a sequência, não conectarmos as palavras, frases ou parágrafos da maneira correta e não identificarmos quem está falando, a mensagem perde todo o sentido. Para isso, podemos contar com os elementos que vamos aprender hoje: as conjunções, os advérbios e os tipos de discurso. Vamos nessa? Bora começar nossa montagem das ideias. Isso parece um pouco complicado de entender, não é mesmo? Mas calma, vamos ver como isso funciona em um texto. E não é qualquer texto. Vamos explorar o mundo dos dinossauros com uma curiosidade muito interessante sobre esses animais fantásticos que viveram por aqui há milhões de anos. Acompanhem a leitura comigo. Qual era o tamanho dos dinossauros? Os dinos frequentemente têm sido apresentados em desenhos, séries e filmes como sendo criaturas enormes, gigantescas. Mas eles eram realmente grandes? Bem, sinto em informar, os dinossauros eram pequenos. Uma pesquisa científica muito recente mostrou que a maioria dos dinossauros era pequena, como afirma o Dr. Paul Barret, paleontólogo do Museu de História Natural de Londres, em entrevista à BBC. Nem todos eram enormes, apenas um pequeno número chegou a proporções gigantescas. Portanto, o que você vê em exposição nos museus atualmente são amostras daquele pequeno percentual de dinos que eram grandes. Sim, alguns eram grandes, mas eles são a exceção e não a regra. O Velociraptor, que no filme Jurassic Park é apresentado como sendo do tamanho de um homem adulto de 1,80 m, é pura ficção, pois se encaixa melhor na narrativa. E aí, bonitos, sabiam que poucos dinossauros realmente eram enormes? Eu não sabia. Por isso, estudos como esse são importantes para revelar grandes mistérios desse período tão distante do nosso. E para isso é sempre importante a presença de um texto bem construído. Vamos começar pelas conjunções. Ela é uma classe de palavras que tem como principal função conectar palavras, orações e ou parágrafos. No nosso texto, elas aparecem em alguns momentos para fazer essas ligações. Além disso, ela está envolvida na relação das ideias que essas partes do texto possuem, o que chamamos de relação lógico-discursiva. Vamos analisar as conjunções que estão presentes no texto. O portanto expressa a ideia de conclusão, ligando o segundo parágrafo, que fala sobre as pesquisas científicas,
com o último parágrafo, que é o encerramento do texto, mostrando a conclusão do autor sobre o tamanho dos dinossauros. A conjunção mas representa oposição, ou seja, liga duas ideias contrárias uma da outra. Quando o autor fala, alguns eram grandes, e eles são uma exceção, apresenta duas orações com ideias opostas. Para manter a ideia e ligar as duas, usou a conjunção mas. Também temos o pois, que expressa a ideia de explicação, ligando uma afirmação, é simplesmente pura ficção, com a justificativa dela. Se encaixa melhor na narrativa. Bonitos! Além dessas representações, as conjunções também podem apresentar outras ideias, como soma, consequência, causa, alternância, entre outras. Viram como elas ajudam nessa construção de sentido e tudo fica mais fácil de ser entendido? Agora chegou a vez do advérbio. Bonitos! Antes de explorarmos o texto de novo, precisamos conhecer o advérbio e o que ele representa para a construção do texto. Ele é uma classe de palavras com a função de acompanhar e modificar verbos, adjetivos e até outros advérbios. Além disso, ele também auxilia na construção do sentido, pois serve para indicar circunstâncias, ou seja, a forma ou a condição em que determinada situação ocorre. Ele é que responde perguntas feitas para a ação expressa pelo verbo, do tipo: como aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Com que intensidade? E como isso é expresso no texto, professora? Vamos selecionar os advérbios do texto e ver como isso funciona. O primeiro advérbio é frequentemente, que apresenta circunstância de modo. No texto, ele revela que a forma como os dinossauros são apresentados no texto é algo que ocorre muitas vezes em vários filmes. O advérbio muito indica circunstância de intensidade. No nosso texto, ele aumenta o grau de atualidade da pesquisa, mostrando que ela não é apenas recente, é mais do que isso, sendo realizada há pouquíssimo tempo. E por fim, o advérbio atualmente, que representa a condição de tempo. No trecho, ele se refere às visitas aos museus, que são feitas no tempo presente ou de forma bem recente. Bonitos! Além desses tipos de circunstâncias, o advérbio pode indicar outros, de lugar, de negação, de afirmação, de dúvida. Sempre que precisar, faça as perguntas para o verbo e veja qual delas se encaixa melhor. Estudantes, já que estamos falando de construção textual, vamos analisar outro elemento muito importante para esse processo, o discurso. Ele representa a forma como o autor de um texto apresenta a fala de outra pessoa, seja em um gênero informativo, seja em um gênero literário. E como essa representação do discurso é feita, professora? Bonitos, vamos explorar dois tipos, o discurso direto e o discurso indireto. Mas como eu posso explicar isso para vocês? Estava estudando alguns conteúdos de matemática, não lembro mais se resolvemos primeiro a multiplicação ou adição. E agora, quem poderá me ajudar? Eu! Chapolin Colorado? Não, o Super Ômega. Vim ajudar você com a sua dúvida. O professor Marlon afirmou que a primeira conta que precisamos resolver é a multiplicação e só depois a adição. Ele até disse que se a ordem for alterada, pode dar problema. Obrigada, Super Ômega! Mas não sei, você é parecido com alguém. Eu te conheço de algum lugar? Não, eu não sou o professor Marlon, não. Bom, de qualquer forma, você me ajudou muito com essa dúvida. Valeu! Então é isso, galerinha. Quer dizer, tchau. Bonitos! Vamos analisar a resposta do professor Marlon? Digo Super Ômega! Quando ele fala, o professor Marlon afirmou que a primeira conta que precisamos resolver é a multiplicação e só depois é a adição,
A parte que está entre aspas pode ser considerada como discurso direto. Esse tipo de discurso representa a fala de uma pessoa da maneira como ela pronunciou, sem mudanças. Nesse caso, o Super Ômega usa uma fala literal do professor Marlon, ou seja, exatamente do jeitinho que ele falou, sem nenhuma alteração. Vamos ver quais elementos podem nos ajudar a identificar o discurso direto? São eles: o uso de sinais de pontuação, como 2 pontos e travessão, para introduzir o discurso, e aspas para marcar o trecho completo da fala. Em alguns casos, temos a presença de termos, como segundo, conforme, de acordo, além do nome da pessoa que falou aquilo. Bonitos, no mesmo trecho, logo abaixo, o Super Ômega completa. Ele até disse que se a ordem for alterada, pode dar problema. Essa também é uma afirmação que foi feita pelo professor Marlon, mas vocês perceberam que ela não tem nenhum dos elementos que vimos antes? Isso aconteceu porque esse é um discurso indireto. Esse tipo de discurso representa a interpretação da fala de outra pessoa. No caso do nosso trecho, o Super Ômega apenas falou aquilo que ele entendeu da fala do professor Marlon, com mudanças no discurso original. Mas o que os dois tipos de discurso têm em comum, estudantes? Nos dois trechos, os discursos foram introduzidos por verbos, afirmou e disse. Eles são chamados de verbos de enunciação, que servem para indicar a fala de alguém e como ela foi feita. No discurso direto, indica que o professor afirmou alguma coisa, e no indireto, indica que ele disse alguma coisa. Podemos encontrar outros como exclamou, falou, gritou, sussurrou, entre outros. Bonitos! Nossa exploração pelo universo da língua portuguesa termina aqui. Quanta coisa interessante aprendemos sobre a produção de um texto e a forma como as ideias são conectadas e fazem sentido para quem lê ou escuta o texto. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre esses elementos, vamos para uma questão modelo? Leia o texto e responda a questão. Ainda nos cinemas, um filme Minecraft já tem data para chegar ao streaming. Com Jack Black e Jason Momoa no elenco, um filme Minecraft estreou em abril e continua em alta nas bilheterias mundiais. No Brasil, a produção chegou a 108 milhões de reais, com um total de 5,2 milhões de espectadores, segundo dados da Comscore. A conjunção destacada no texto indica: letra A oposição entre a estreia do filme e o sucesso nas bilheterias. Letra B, a explicação sobre o sucesso do filme nos cinemas. Letra C, a adição de informações sobre o desempenho do filme. Ou letra D, a conclusão sobre como o filme foi nos cinemas do mundo todo. Sabendo disso, vamos analisar as alternativas e verificar qual delas é a que estamos procurando. A alternativa A sugere que a conjunção destacada indica oposição entre a estreia do filme e o sucesso nas bilheterias. A oposição é marcada por duas ideias opostas, ligadas por alguma conjunção desse tipo. No entanto, o texto não apresenta nenhuma ideia de contraste ou oposição entre as duas informações. Por isso, eliminamos essa opção. A alternativa B afirma que a conjunção destacada indica explicação sobre o sucesso do filme nos cinemas. Lembrando que conjunções explicativas ligam um fato à sua justificativa. Porém, a conjunção E não está tentando explicar o sucesso, mas apenas fornece informações adicionais sobre o desempenho do filme. Assim, descartamos essa alternativa. Vamos passar agora para a letra D. Ela aponta que a conjunção destacada indica a conclusão sobre como o filme foi nos cinemas no mundo todo. Não se esqueçam que esse tipo de conjunção liga a causa com o resultado final,
Ao lermos o texto, vemos que não há nenhuma conclusão geral sendo feita sobre o filme, sendo apenas apresentados dados específicos sobre o desempenho nas bilheterias. Desse modo, desconsideramos essa resposta. Por fim, vamos observar a alternativa C. Diz que a conjunção destacada indica a adição de informações sobre o desempenho do filme. O texto fornece detalhes sobre o sucesso do filme nas bilheterias e sobre os espectadores, conectando essas informações de forma fluida. Isso está de acordo com o uso da conjunção E, que estabelece uma relação entre as duas ideias apresentadas, adicionando mais uma informação, além da primeira, sobre o filme apresentado. Assim, a letra C é o nosso gabarito. Agora é hora de praticar! Bom exercício para vocês! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é substituições em textos. Olha só, substituir uma palavra por outra palavra, evitando repetição e dando sentido bonitão ali no texto. Vem comigo, vamos ler. Lá vai! Alunos da Escola Vicente de Paula participam do programa Saúde Nota 10. Eu achei legal porque a gente aprende a não jogar lixo nos igarapés e nos esgotos. Ainda tem pessoas que querem tomar banho neles. Note essa palavra, grave essa palavra, neles. Mas não podem por causa da poluição. Espera aí. Ela fala, a menina e a aluna, e esse texto a gente já trabalhou na aula passada, ela diz que querem ainda tomar banho neles. Neles quem? Nos igarapés ou nos esgotos? Porque o neles pode se referir a um ou pode se referir a outro, tá bom? Então, nós identificamos aí o sentido, nós entendemos que no esgoto ninguém quer tomar banho, só no igarapé. Mas e se fosse algo mais confuso, que não fosse do nosso conhecimento tão habitual, tão rotineiro assim entre igarapé e esgoto? Como é que você identificaria a quem o neles estava se referindo? Então, eu preciso utilizar a palavra bem encaixada, utilizar o texto com muita organização e sempre ficar atento a qual palavra esta aqui está se referindo, valeu? São substituições que acontecem naturalmente no texto e eu preciso identificar a qual palavra ela se refere. Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora, brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia o texto e responda a questão. A voz. Naquela manhã, eu não queria sair da cama. Como tantas manhãs, minha mãe pediu para que eu não demorasse, que a hora da escola já estava bem ali. Meu irmão mais novo, com mais energia, já estava de pé e comentou com o Pitoco, nosso cachorro, que estava de sapato novo. Estava quase voltando a adormecer, quando de repente uma voz grossa que proferiu: "Já são 6h30. No susto, levantei, mas tudo não passou da tentativa da minha avó de fazer eu despertar, na voz do radialista que invadiu a casa do seu potente rádio de pilha. Bonitos, proferir significa dizer ou ler em voz alta. Qual trecho possui discurso direto? Letra A. Naquela manhã eu não queria sair da cama. Letra B. Minha mãe pediu para que eu não demorasse. Letra C. Uma voz estridente que proferiu: "Já são 6h30. Ou letra D. Comentou com Pitoco, nosso cachorro, que estava de sapato novo. Tempo na telinha.
Vamos para as alternativas, bonitos. A alternativa A propõe o trecho: naquela manhã eu não queria sair da cama. Porém, ele não representa a fala de um personagem, mas um pensamento do narrador, não sendo considerado um discurso. Portanto, desconsideramos essa resposta. A alternativa B destaca o trecho: minha mãe pediu para que eu não demorasse. Apesar de apresentar o conteúdo da fala da mãe, ele é recontado com outras palavras. Como já sabemos, quando a fala de alguém é contada de forma indireta, sem aspas, e com a fala original modificada, temos discurso indireto. Isso elimina essa alternativa. A alternativa C indica o trecho: uma voz estridente que proferiu: já são 6h30. Nesse caso, sim, temos um discurso direto. Isso acontece porque a fala já são 6h30 está entre aspas do jeitinho que foi dita. Quando usamos as palavras exatamente como foram faladas, com pontuação específica, como aspas ou travessão, temos um discurso direto. Sendo assim, nosso gabarito é a letra C. Por fim, vamos analisar a letra D. Ela destaca o trecho: comentou com o Pitoco, nosso cachorro, que estava de sapato novo. Nesse caso, também temos uma interpretação do que foi dito, sem mostrar as aspas exatas do irmão. Ou seja, isso também é discurso indireto. Assim, desconsideramos a letra D. Vamos para a próxima questão. Leia o texto e responda a questão. As duas panelas. Era uma vez duas panelas que estavam perto uma da outra ao lado de um rio. Uma era de barro e a outra era de ferro. A água encheu a margem do rio e carregou as panelas, que flutuaram. A panela de barro mantinha-se mais longe possível da outra. Então a panela de ferro falou: não tenha medo, não te farei mal. Não, não, respondeu a outra. Você não me fará mal de propósito, eu sei. Mas se por acaso nos chocássemos uma com a outra, o mal estaria feito para mim, pois sou muito frágil, por isso não poderemos ficar próximas. Nosso enunciado diz: qual o valor semântico do termo destacado no texto? Letra A, uma consequência do risco de a panela de barro se quebrar. Letra B, uma explicação sobre a fragilidade da panela de barro. Letra C, uma causa para o medo da panela de barro. Ou letra D, uma oposição ao convite da panela de ferro para ficarem próximas. Tempo na telinha. Vamos analisar as alternativas, bonitos. A alternativa A mostra que o termo indica uma consequência do risco da panela se quebrar. Porém, o termo pois não está introduzindo um efeito ou resultado decorrente de uma ação anterior. Ou seja, o texto não apresenta a quebra da panela como uma consequência real ou já ocorrida, mas sim um risco, uma possibilidade. O termo não está indicando o que aconteceria depois, mas por que ela age daquele jeito agora. Assim, desconsideramos essa opção. Vamos para a alternativa C. Ela afirma que pois mostra a causa do medo da panela. Embora o medo tenha relação com a fragilidade, o trecho com pois não fala de forma direta sobre o medo, mas sim sobre o fato da panela ser frágil. Não caracteriza a causa original do medo em si, o que descarta esta alternativa. A alternativa D aponta que o termo indica oposição ao convite da panela de ferro. Na verdade, o termo pois não mostra oposição entre as ideias que está ligando,
Para indicar oposição, o texto usaria palavras como mas ou porém, por exemplo. Assim, eliminamos a letra D. Agora sim, vamos analisar a alternativa B. Ela destaca que o termo pois apresenta uma explicação sobre a fragilidade da panela de barro. Isso está certo. No texto, a panela de barro explica que se as duas se chocarem, ela pode se quebrar. E logo em seguida ela diz, pois sou muito frágil. Ou seja, ela está explicando o motivo de se machucar com facilidade. Desse modo, o nosso gabarito é B de bonitos. Próxima questão. Leia o texto e responda a questão. Uso do celular nas escolas. Como equilibrar? O uso de celulares nas escolas tem gerado muita discussão entre especialistas e estudantes. A especialista em educação digital, professora Marta Silva, comentou sua opinião em uma entrevista e afirmou: a tecnologia pode ser uma grande aliada no aprendizado, desde que usada com responsabilidade. A representante da Secretaria de Educação também destacou: os professores precisam participar ativamente do processo de orientação. No lado dos estudantes, vemos entusiasmo em aprender coisas novas sem a tecnologia tão presente. Pedro, de 10 anos, disse: prefiro ter momentos sem celular para brincar com meus amigos. Já a estudante Ana, também de 10 anos, disse usar o tablet apenas para fazer pesquisas. Qual trecho indica um discurso indireto? Letra A. Os professores precisam participar ativamente do processo de orientação. Letra B. Prefiro ter momentos sem celular. Letra C. A tecnologia pode ser uma grande aliada no aprendizado, desde que usada com responsabilidade. Ou letra D. Usar o tablet apenas para fazer pesquisas. Que entre o cronômetro. Agora vejamos as alternativas, bonitos. A alternativa A sugere o trecho: os professores precisam participar ativamente do processo de orientação. Mas, pelo que vemos no texto, ele aparece entre aspas e foi dito pela representante da Secretaria de Educação. Esses são elementos que indicam um discurso direto, o que elimina essa opção. Passemos para a alternativa B. Ela indica o trecho: prefiro ter momentos sem celular. Da mesma forma que vimos na alternativa anterior, aqui também temos uma fala que está entre aspas, ou seja, um discurso direto que mostra exatamente o que o Pedro disse. Assim também descartamos essa alternativa. A alternativa C indica o trecho: a tecnologia pode ser uma grande aliada no aprendizado, desde que usada com responsabilidade. Vemos que ele foi dito pela professora Marta Silva e aparece entre aspas. Como já sabemos, esse elemento não caracteriza um discurso indireto. Assim, desconsideramos a letra C. Por fim, chegamos à alternativa D. Ela destaca o trecho: usar o tablet apenas para fazer pesquisas. Ele representa um exemplo de discurso indireto. Isso acontece porque o narrador, neste caso o jornalista, resumiu com suas próprias palavras o que a estudante Ana disse. Não há aspas, nem está do jeito que a personagem falou. Sendo assim, bonitos, a alternativa correta é a letra D. Bonitos, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!